Olá, monstronautas! Eu sou o Luiz, você está no Monstros e Aventuras para falarmos sobre uma obra que mudou a história do cinema, e mesmo dos quadrinhos e do mundo dos videogames. Estou falando de Zaroff, o Caçador de Vidas, que vocês conheceram agora em 10 fatos curiosos. Então, venham comigo para essa jornada! Primeiramente, Zaroff é um filme dos anos 30 que é a adaptação de um conto, sendo que esse conto é dos anos 20, uma obra de Richard Donnell, que foi o primeiro conto de terror de caçada humana, criando esse subgênero, no qual temos como grande vilão Zaroff, que é um caçador ultrapoderoso, que caçou as maiores presas da Terra e após ter vencido todos os grandes desafios de caçada, resolve partir para um novo nível, dessa vez caçando pessoas. E o que acontece é que ele pega alguém, joga ela num canto específico do mato sem qualquer recurso, dá algum tempo de vantagem para a pessoa poder pegar e se programar, em seguida começa a caçar ela. E se a pessoa conseguir sobreviver durante a caçada, passando do tempo estipulado, ela será libertada pelo Zaroff. O filme ele segue mais ou menos a mesma premissa, sendo que aí então vamos pro fato 2. O filme bebe de um estilo que lembra muito os materiais góticos dos anos 30. Então, uma coisa que puxa meio os filmes do Drácula, do Frankenstein, inclusive quando o Zaroff surge, é muito a cara do Drácula quando surge pela primeira vez em seu castelo, no clássico filme dos estúdios Universal. Então temos todas as estruturas góticas aqui, o que é a grande trio que define esse subgênero, que é um ambiente todo labiríntico no qual uma coisa monstruosa está perseguindo você. No caso, o labirinto é a própria selva, a ilha onde está o Zaroff, e o monstro é o próprio Zaroff, a pessoa que ficou tão fascinada pelo instinto, desejo de poder que ele pega e gera durante a caçada, que ele mesmo acabou virando um monstro. Inclusive é bem interessante, porque ele trata todas as outras pessoas que ele considera inferior a eles como animais ou coisas, né? Só que ele mesmo, na prática, acabou se tornando menos do que um animal, um ser monstruoso que é controlado apenas por seus desejos de poder. E número 3, a coisa escondida no meio do castelo. Temos o segredinho, que é o próprio segredo do Zaroff, que aparece de determinadas formas dentro desse ambiente sombrio, né? E tudo isso ajuda a formar esse clima próprio. Sendo que, entendendo um pouquinho mais a história do filme, vamos pro fato 3, que é o herói. Aqui ele é um caçador que acaba naufragando numa ilha, a ilha justamente do vilão, só que aquilo que parecia ser uma ajuda que ele estava recebendo, na verdade estava sendo preparado para ser caçado pelo Zaroff. E é muito interessante que o caçador, ele mostra no início do diálogo do filme uma série de conceitos, doutrinas e formas como ele pega e segue a vida, tudo mais, né? E quando aparece justamente seu adversário, ele vê exatamente os mesmos conceitos, só que elevados a um nível ainda maior. Então você começa a pensar até onde, mais do que o Zaroff ser uma versão maligna do caçador, mas sim até onde o Zaroff é aquilo que aconteceria com o caçador se ele continuasse pegando e seguindo essa linha durante esse período. Então fica esse conceito interessante que o próprio herói começa a rever os seus conceitos, né? Até onde ele estava pegando e se tornando um ser cruel e sombrio durante sua trajetória cheia de força e poder. Então é muito essa coisa, como você acumula tantos bens, você começa a coisificar os seres que são inferiores dentro dos seus conceitos para você, né? E até onde o seu desejo, até onde o prazer que você tem em uma situação de outros seres ficam submissos a você, você começa a ficar tão viciado nisso que você começa a virar uma criatura monstruosa.
E, é claro, coisa que não pode faltar nos filmes da época, sendo que o filme é de 1932, temos o quarto elemento, que é a mocinha, a donzela que precisa ser resgatada do castelo, sendo que ela é feita pela Farway, sendo que, em primeiro lugar, ela atua em alguns momentos bem interessantes do filme, né, onde, inclusive, ela salva a vida do protagonista em certos cantos, mas, além disso, a atriz que fez essa heroína é a mesma que também faz a garota protagonista do filme de King Kong, que seria feito no ano que vem, no ano seguinte, 1933, galera. O que já nos leva à conexão para o próximo fato, que é o quinto, onde temos o fato de que esse filme é a base do King Kong, porque todo o elenco, melhor, quase todo o elenco, equipe de produção, assim como mesmo boa parte dos cenários de selva do filme, foram usados para a confecção do filme do King Kong. Então, só por isso a gente já teria esse filme como importantíssimo para toda a história do cinema. Só que a coisa vai mais longe. Já como eu disse, aqui temos a primeira obra que trata do conceito de caçada humana. E isso aí nos leva, inclusive, para o próximo item, que é o fato de que existe um gênero de ficção científica que foi criado posteriormente, chamado esporte punk, onde temos normalmente a ideia de que temos um grande esporte que modifica a sociedade e dita os seus rumos. Esportes que naturalmente acabam sendo mortais devido ao fato de que temos toda a economia do mundo acaba sendo envolvida diretamente por ele, né? E por causa disso também temos grandes milionários que acabam patrocinando e usando esses esportes para manipular as coisas a seu favor, sendo que justamente muitos deles acabam bebendo diretamente do Zaroff. Um desses clássicos é justamente O Sobrevivente, que a gente tem tanto o livro do Stephen King quanto o filme do Arnold Schwarzenegger, onde temos um mega programa de televisão patrocinado justamente diretamente pelo governo, que manipula a sociedade, onde basicamente em cada edição nós temos um desafiante que vai ser colocado num esporte mortal para o delírio da galera, ao mesmo tempo que o governo usa isso para dizer quem são os heróis e os vilões do povo, né? E ao mesmo tempo distraí-los de toda a situação de miséria onde eles estão. O outro clássico também, a gente teve os Jogos Vorazes também, onde temos basicamente um país que foi dividido em vários subdistritos que são colocados periodicamente para lutar em jogos mortais entre si, jogos que tanto ajudam a distrair a população, e quanto o fato de que, como qualquer um pode ser escolhido, você fica o tempo todo treinando para esse jogo, inclusive sendo a oportunidade de pegar e você sair do a péssima situação de vida, que é disfarçado pelo governo, inclusive porque o distrito que ganha, ele acaba ganhando uma série de benefícios do governo. Então, isso permite, inclusive, essa luta contínua entre si, faz com que o pessoal se engaje mais na briga do povo contra o povo, do que brigar pelas melhorias de condições do povo. E se vocês quiserem, falem aqui embaixo quais os outros filmes de esportes punks ou filmes de esportes mortais que governam o mundo, né? Inclusive a gente teve o recente seriado Round 6, que pegava e trabalhava diretamente essa quesito, só que num jogo secreto que envolve quantias multimilionárias de dinheiro. Nossa próxima curiosidade aqui é o fato de que esse material, inclusive, foi usado de inspiração para Marvel. Temos, primeiramente, Kraven o Caçador, que é justamente um mega caçador de animais e pessoas, das historinhas do Homem-Aranha, e que é inspirado explicitamente o visual dele no Zaroff. Além disso, temos o vilão conhecido como o Colecionador, que chegou inclusive a ganhar adaptação para cinema, sendo que nos quadrinhos, além do fato dele colecionar pessoas e seres vivos, como se fossem troféus, ele chegou a pegar e colocar todos os heróis da Terra, obrigando eles num super torneio mortal. Isso no gibi o desafio dos campeões, galera. Melhor, o torneio dos campeões.
Mas a DC Comics também não faz feio, e o nosso próximo item é justamente o fato de que temos um elemento nas histórias do Superman, que é o Mongul, que além de ser um conquistador interplanetário, ele também era dono do chamado mundo bélico, um mundo controlado justamente por uma mega arena com jogos mortais, no qual ele chegou, inclusive, a colocar o Superman lá dentro, né? Então a gente fica se perguntando até onde não seria legal essa mega história também pegar em ganhar em momento em vias cinematográficas. Inclusive, os Animaniacs, nossa próxima curiosidade, também pegaram e chegaram a homenagear Azaroth no seriado recente, que está dentro da HBO Max, onde temos, em um dos episódios curtos, um caçador que quer pegar todos os personagens da Warner Bros. E transformá-los em troféus de caça. Uma história extremamente divertida. E mais uma curiosidade é o fato de que o filme, apesar de ter sido feito nos anos 30, ele ganhou anos depois por Ray Harryhausen, um dos maiores mestres dos efeitos especiais, que fez o clássico como a trilogia de Simba, por exemplo, né? Ou a primeira versão de Crash of Titans. Ele chegou a pegar e fazer uma colorização do filme original, que chegou a sair, inclusive, no Brasil, numa edição especial, galera. Quem achar algum sebo por aí, compra, que é raridade. Prosseguindo então com o nosso material, temos ainda por cima um remake recente, feito 90 anos depois, que mais do que um remake, ele é um reboot, livremente pegando os conceitos, mas de forma bem interessante, num filme de ação e suspense bem divertido, que era chamado no Brasil de Jogo Perigoso. Inclusive o título original do material é The Most Dangerous Game, o jogo mais perigoso, o mais perigoso dos jogos. Esse é o nome do livro quanto do primeiro filme, né? Então, esse jogo perigoso, que não tem nada a ver com o jogo perigoso da Netflix, ele primeiro foi transformado, ele foi feito na forma de uma minissérie de televisão, onde tivemos, mais precisamente, de um sistema de streaming nos Estados Unidos, que foi depois reunida em um único filme lançado pela HBO aqui no Brasil. Aqui nós temos um empresário que se afunda em dívidas, tem uma esposa grávida para cuidar e ainda por cima acaba descobrindo ser o paciente terminal de uma doença grave, e então ele acaba recebendo a proposta de pegar e participar de uma caçada mortal, só que dessa vez ele será a caça. Então, para isso, 5 milionários assassinos irão atrás dele, só que dentro da cidade. Então ele precisa tomar todo cuidado, porque se em algum momento a polícia descobrir que existe o jogo, ele vai ser morto e caçado eternamente pelas pessoas. E, ao mesmo tempo, ele tem que tomar cuidado porque são os 5 assassinos que ele não sabe quem são, quais são as suas técnicas de caça, quais são as suas formas de combate, e ele precisa fazer tudo isso respeitando o game, sendo que ele, se sobreviver 24 horas, ele terá uma grande fortuna que dará para a família dele. Então, essa fica uma dica de um seriado, de um filme de ação bem interessante que está disponível na Amazon e que já foi garantido, inclusive, 2ª temporada, galera. E vocês, quais os outros filmes do tipo vocês pegaram, já assistiram? Aconselho aqui embaixo. Se gostaram, compartilhem com seus amigos, dê aquele like bonito e até a próxima aventura!